nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento nós estaremos dando início à nossa lição de número 8, que tem por título o lugar santíssimo. O nosso texto áureo diz o seguinte: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Isso está registrado no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 3. A verdade prática diz: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo de 31 ao 35, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo de 1 ao 5, e no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Nós temos um objetivo geral para esta lição, que é explicitar que temos a liberdade de entrar no lugar santíssimo. E nós temos alguns objetivos específicos para essa lição. Destacar o véu do lugar santíssimo, mostrar o propósito do véu interior e salientar como era o lugar santíssimo. Na lição passada, nós de fato começamos a estudar a parte interna do tabernáculo, estudando o lugar santo, e hoje nós vamos estar estudando o lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos. Quero agradecer você que tem assistido às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós começamos a gravar também as aulas da classe dos jovens. Se você por um acaso não assistiu alguma dessas aulas, está disponível tanto na nossa página no Facebook quanto no nosso canal no YouTube. E você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Quero lhe convidar, para você que tem gostado até aqui e já tem gostado das nossas aulas, para você curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube, que você possa curtir, comentar e compartilhar nas suas redes sociais. A introdução da nossa lição diz o seguinte: o lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Por isso, nesta lição, estudaremos a posição do véu no lugar santíssimo, o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é uma lição que edificará a nossa vida. Havia o lugar santo, tinha o véu, a cortina que separava do lugar santíssimo, onde ficava a presença de Deus, onde tinha o móvel utensílio, a arca da aliança, que simbolizava de fato a presença de Deus sobre aquele local. E somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. Ou seja, nós precisamos ter o nosso secreto com Deus, nós precisamos ter um momento reservado para entrarmos na presença do Senhor, intercedermos em favor da nossa família, intercedermos em favor do nosso ministério, intercedermos em favor da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar em secreto para poder falar com Deus. Em determinada ocasião, Deus, quando precisa dar instruções para Moisés, Deus o chama ao Monte Sinai para ali dar instruções a ele. Por um decorrer de 40 dias e 40 noites, Moisés passa ali no monte conversando, palestrando com Deus e recebendo instrução da parte de Deus para orientar e ensinar o seu povo. É ali onde Moisés recebe ali as tábuas com os 10 testamentos. É ali que Moisés recebe a instrução para construir o tabernáculo, morada do Altíssimo. É ali onde ele tem um secreto. É ali que Deus dá orientações para Moisés passar para o seu povo. Certa ocasião, o profeta Elias, ele, depois de um grande embate espiritual na nação de Israel,
profeta Elias, ele tem um grande enfrentamento espiritual para provar à nação de Israel, o reino do norte, qual era o verdadeiro Deus e qual era o Deus que iria responder com fogo. Havia ali 850 profetas, 450 profetas que serviam a Baal e mais 400 profetas que serviam a Acera. Então o profeta Elias, ele propõe ali, na realidade, uma disputa para que eles pudessem ali provar para a nação qual era o Deus verdadeiro. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus que deveria ser adorado. E então, depois que eles oram, depois que eles buscam, se cortam, o Deus deles não responde. Elias, ele então passa a orar e a buscar o Senhor e diz que quando ele começa a orar, Deus responde, desce fogo do céu e consome todo o holocausto. Deus aceita o sacrifício do profeta Elias, mas depois desse grande enfrentamento, desta guerra e desta batalha espiritual, Elias se vê esgotado fisicamente e espiritualmente após uma ameaça da rainha Jezabel. Ele precisa fugir para que ele não venha a ser morto. Diz a Bíblia que ele se assenta debaixo de uma árvore, que ele se assenta debaixo ali de uma árvore e ele conversa com Deus: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, dá cabo da minha vida. E ali, quando ele está ali naquele momento de fraqueza espiritual, Deus manda um anjo para alimentá-lo. Nós precisamos ter o nosso secreto e a nossa intimidade com Deus. O anjo desce entregando para ele água e o anjo desce entregando para ele pão. Ele é alimentado com pão e ele é alimentado com água. Nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus, nós precisamos nos alimentar com a água que nos limpa e nos purifica e com o pão que alimenta, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Depois, com a força daquela comida, pelo menos por 2 ocasiões em que o profeta Elias ele é alimentado pelo aquele anjo com água e com pão fresco, ele começa a caminhar por um período de 40 dias e 40 noites. E ele vai e fica numa caverna. Ele vai para dentro de uma caverna e ali ele ouve Deus o chamar. Quando ele achava que seria os últimos momentos da sua vida, os últimos momentos do seu ministério, Deus dá instrução ali para ele entregar para a nação de Israel. Deus dá instrução para ele ungir ainda um rei, e Deus ainda dá instrução para ele ungir o seu sucessor, que seria o profeta Eliseu. Talvez você tenha achado que você está num momento de frieza espiritual, num momento onde você passou por grandes lutas e dificuldades, mas creia no seu secreto, no lugar santíssimo, ore, busque a presença de Deus, que Deus irá te responder. O primeiro tópico da lição diz: o véu do lugar santíssimo. Primeiro parágrafo: o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo, no qual estava a Arca da Aliança, no lugar santo. No lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote, e somente uma vez ao ano, no dia da expiação. O israelita comum não podia entrar neste lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum. A narrativa bíblica revela o significado especial do ato de quando Jesus estava na cruz, expiando o nosso pecado. Ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio do seu sangue, no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. A ministração de Cristo foi em favor de todo mundo, e não apenas por uma parcela especial ou étnica da humanidade. Na época, uma vez por ano, eles levavam o sacrifício, um cordeiro, um novilho, para que pudesse ser morto, para expiar os seus pecados. Então, após ser feita a cerimônia de sacrifício,
o sumo sacerdote entrava até o lugar santo, depois ele passava pelo véu, pela cortina e chegava no lugar santíssimo, onde se encontrava a Arca da Aliança para interceder em favor do povo. Depois, se Deus tivesse aceitado o sacrifício, ele sairia vivo dali, o povo entenderia que Deus tinha aceito o sacrifício. Para ser sumo sacerdote, ou para ser um sacerdote, eles tinham que ser da tribo de Levi. Ou seja, todo sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi. Todo sumo sacerdote, ele era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote ou um sumo sacerdote. Hoje, por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, nós somos feitos sacerdócio real, nação santa, e nós temos esse privilégio de entrar no lugar santo dos santos, estar na presença de Deus. Jesus Cristo, na época, eles faziam isso anualmente. Jesus Cristo, de uma vez por todas, ele foi até o Gólgota, e ele, na cruz do Calvário, ele se entregou como um único sacrifício de expiação para perdoar os nossos pecados e interceder ao Pai no lugar santíssimo. Diz a Bíblia que o véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós temos este acesso. Na época, somente da tribo de Levi, para ser um sacerdote e um sumo sacerdote. Hoje, por intermédio de Jesus Cristo, sem necessidade de participar de alguma tribo ou de alguma etnia, nós podemos acessar o lugar santíssimo, nós podemos chegar à presença de Deus. Glória a Deus por isso. Segundo parágrafo, o véu tinha um bordado especial com a figura de querubim. Deus ordenava que se bordasse no véu à mão as figuras de querubins. Uma pergunta relevante cabe aqui. Qual a razão desses querubins serem bordados no véu? A Bíblia registra a história da rebelião de um querubim presunçoso e orgulhoso que desejava ser igual a Deus, mas ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. O nome desse querubim hoje é Satanás, o anjo que rebelou-se contra Deus e também levou com ele uma parte dos seres angelicais. As figuras de querubins bordados no véu lembram ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório com as asas voltadas para a Arca da Aliança com o objetivo de protegê-la. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo 1 ao 8, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, diz que Isaías, ele teve uma visão do Senhor assentado no santo e sublime trono. E diz que à sua volta havia serafins que com duas asas cobriam o seu rosto, com duas asas cobriam os seus pés, e com duas asas eles voavam, e eles estavam em volta do trono de Deus. Há pelo menos duas classes de seres espirituais que estão na presença do Senhor, próximo à morada de Deus nos céus, que é a classe dos anjos serafins e a classe dos anjos querubins. E aqui retrata aqui na cortina havia sido bordado a figura de um querubim, mostrando ali a parte celestial, a parte espiritual, aonde habitava Deus. O próprio Deus habitava ali com a representação da Arca da Aliança. Ou seja, era um local totalmente espiritual. E nós sabemos que um dos querubins era Satanás, ou Lúcifer. O seu nome significa anjo de luz. Ele era um aferidor de toda a criação de Deus. Porém, o orgulho, a soberba, subiu ao seu coração e ele desejou ser mais do que Deus. Houve uma rebelião no céu e ele conseguiu ainda retirar
cerca de 1/3 dos anjos ou dos seres angelicais. Então, queridos, nós temos aqui também uma simbologia. Nós não podemos ser soberbo. A Bíblia fala que Deus, ele abate o soberbo, mas ele dá graça o humilde. Nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Não é porque nós temos alguma qualificação, alguma qualidade, um mérito, mas é porque Ele tem nos escolhido. A Bíblia diz, não foi vós que escolheis a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto. O terceiro parágrafo diz, o véu e o trançado de seus filhos. Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus. Logo podemos destacar o seguinte, os tecidos que constituíam o véu que demarcava o lugar santo e o santíssimo é símbolo do caráter santo e pleno de nosso Senhor. Assim a cor azul aponta para a sua divindade, a púrpura para a sua realeza, a branca para a sua santidade, o carmesim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. Ainda o escritor aos Hebreus traz uma imagem forte e viva do véu, juntamente com seus fios trançados, que representava na carne de Cristo a união da natureza humana e divina de nosso Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós vemos aqui que cada uma das cores tinha uma representatividade. O azul apontava para o céu e para a divindade, a púrpura para a sua realeza, a branca para a sua santidade e o carmesim para a obra expiatória de Jesus Cristo por toda a humanidade. Que maravilha! O nosso Deus é lindo e Ele é maravilhoso e todo o seu projeto, ele é perfeito. O segundo tópico da lição diz o propósito do véu interior. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo, mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Em Hebreus, o véu tipificava a carne de Cristo, que encobria a presença divina em seu corpo. Nós vemos aqui que as pessoas não podiam ver Deus. Moisés, ele desejou ver Deus e para isso ele precisou ficar atrás de uma pedra, próximo a uma fenda. Quando Deus passou, ele ainda coloca a mão para proteger Moisés, tamanho era a sua glória. O homem, na nossa natureza normal, carnal, nós não podemos ver Deus, mas podia ver o véu, podia ver a cortina onde fazia separação ali da humanidade e Deus. Hoje nós temos esse acesso por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. O terceiro tópico fala como era o lugar santíssimo. Primeiro parágrafo, o lugar santíssimo tinha o formato quadrangular. O lugar santíssimo é conhecido também como Santo dos Santos, um lugar quadrangular na forma de um cubo que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. É importante destacar aqui que as medidas do lugar santíssimo no sistema decimal possuem números diferenciados, uma vez que pesos, medidas e valores hebraicos são obscuros e o resultado sempre produz algumas pequenas diferenças numéricas. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, um côvado equivalia à medida de 2 palmos ou ao tamanho de nosso antebraço, o equivalente, portanto, a 45 centímetros. Era menor que o lugar santo. O lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Tipificava a presença de Deus, tipificava o trono, o local onde Deus habitava. Tudo é perfeito. Segundo parágrafo, o lugar continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali Deus habitava entre o seu povo.
No Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. No livro do profeta Oséias está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A obra de Deus, ela retrata uma perfeição. Se fosse talvez elaborado por um homem, com certeza haveria defeito, com certeza haveria falha, mas esse projeto foi elaborado por Deus. Deus entrega para Moisés e ele é todo bem elaborado, todo bem pensado, não há defeito, porque Deus, ele é perfeito. Não há erros, porque o nosso Deus, ele é o melhor projetista, ele é o melhor engenheiro, e tudo que Deus faz bom, Deus faz perfeito para a sua glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Arca da Aliança, que era o único móvel, utensílio que tinha no lugar santíssimo, ele representava a presença de Deus. Em certas ocasiões, Israel se recusava o seu exército a ir para a batalha se antes eles não tivessem ali a Arca da Aliança, antes não tivessem ali a bênção do profeta ou do sacerdote. Nós não devemos fazer alguma coisa se nós não tivermos a permissão de Deus e a presença de Deus sobre a nossa vida. Terceiro parágrafo: o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus, representada na Arca da Aliança, porque o Deus santo e glorioso ali estava. Não percamos de vista a dimensão da santidade e a glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado, a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiemos, temamos ao Deus Santo e glorioso. Nós precisamos ter esse nosso secreto com Deus, buscarmos a sua presença, e estarmos no lugar santíssimo é estarmos com intimidade e buscarmos ao Senhor. Em Jeremias, a palavra de Deus diz no capítulo 33, versículo 3: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós, para tomarmos determinadas decisões na nossa vida, nós precisamos estar no nosso quarto fechado, na nossa sala secreta, num local onde nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, a Deus. Nós sabemos que hoje quem faz esse papel do sumo sacerdote é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós também podemos chegar no lugar santíssimo através da pessoa de Jesus Cristo. Possamos buscar a sua presença para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. A conclusão desta lição diz o seguinte: nesta lição percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra o que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação, diferentemente daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas. Hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Que Deus possa te abençoar com esta lição, que você possa ser edificado, que você possa aproveitar para pesquisar, para estudar, e que a sua aula você possa ser muito bem sucedido. Eu quero te agradecer, você que
assistiu até aqui a nossa aula, que você possa curtir a nossa página no Facebook, que você possa se inscrever no nosso canal no YouTube, que você possa comentar e compartilhar nas suas redes sociais. Próxima semana nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem por título A Arca da Aliança. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, querendo Deus. Um forte abraço.